claquete. 3, 2, 1 e claquete. Foi. Muito bem. Lindões, muito bom dia para você, dando sequência ao que a gente está estudando, a capacitância. Diz para você que existe um dispositivo responsável por usar da capacitância como sentido de armazenar carga, armazenar energia, para descarregar no momento certo. É claro que esse dispositivo chamado capacitor, e aí anote na cabeça, também conhecido como condensador, essa daí é rodapé de página de livro, tá? É aquele que não sei para onde está ventando na hora que dá a prova, do nada brota um condensador e tal. Que é isso, velho, que eu não estudei. Então, o condensador é o nosso capacitor, né? Não precisa ficar preocupado com isso. Ele é um dispositivo que foi ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, ele foi sendo aprimorado. Então, nós tínhamos capacitores com capacitâncias muito fracas, né? E com capacidade de descarregamento inferior. Hoje nós temos capacitores melhores. Um exemplo que eu posso fornecer para você é a capacidade, por exemplo, de um flash de uma câmera fotográfica trabalhar, né, de forma sucessiva, né, repentina, de forma muito mais acelerada do que se dava há anos atrás. Na minha infância mesmo, por exemplo, a câmera fotográfica da minha família, ela era a câmera, né, até aquela Kodak, né, chique lá, aquela câmerazinha pequena já, né, um modelo mais sofisticado, elegante, né, uma câmera pequena, mas um flash um pouco grande, solto da câmera. Olha que doideira. Né? Vinha na caixa a câmera e o flash solto. Você pegava o flash, que era um quadradinho assim, e encaixava em cima da câmera. E eles tinham um terminal metálico, que de tal forma, quando eu apertava o botão para disparar a foto, o flash disparava também. Mas tinha a opção de você trabalhar com flash sozinho, né? Sem estar ligado no automático, que seria segurar a câmera aqui, se você não quisesse o flash, né? Tivesse de dia e tudo mais, e segurar o flash com a outra mão. E no próprio flash, na própria caixinha de flash, tinha um botão para disparar ele, ok? E eu usava muito o flash, porque como ele tinha uma luz muito forte, era muito legal usar à noite, no terraço da casa dos meus pais. Você subia, mirava para a rua, quando começava a querer chover ou ter uma tempestadezinha, você pegava e apertava. Quando acabava a luz também, de dentro da casa, você botava ele na janela, apertava também, disparava o flash na rua, dava aquele clarão, o negão achava que era raio caindo, véio, nego morrendo, caindo, derrubando sacola, correndo, aquela confusão toda, era muito engraçado. E aí, esse flash, ele era abastecido por um capacitor. O flash era uma lâmpada, claro, né? Ligada a um capacitorzinho, ligada a uma pilha. Então, o flash, olha que doido, ele tinha uma pilha só para ele. Eu colocava a pilha no flash, ok? E aí, automaticamente, ele fazia um barulho. Como se estivesse carregando. E aí, do lado dele, tinha uma luzinha vermelha e embaixo uma luz verde. A luz vermelha ficava acesa. Quando ele parava de carregar, o barulho parava e acendia a luz verde. Aí você ia lá e batia, ok? Disparava o flash. Ele voltava de novo para a luz vermelha, para o barulho de carregamento, terminava o carregamento, apagava a luz vermelha, acendia a luz verde. Ou seja, se eu tivesse à noite para fotografar alguma coisa, eu não poderia sentar o dedo igual eu faço no celular, igual eu faço na câmera digital, né? Tira uma, espera aí uns 30 segundos, tira outra, espera, tira outra e vai esperando o flash carregar. Olha que doideira. Isso tudo porque eu tinha uma capacitância menor, um capacitor mais fraco. Hoje nós temos capacitores mais fortes, de maior capacitância, e aí, bicho, a situação de carregar e descarregar, ela é muito mais rápida do que acontecia antigamente, ok? Então, acontece de forma muito mais corriqueira. O que é o capacitor? É esse dispositivo capaz de armazenar e
descarregar energia. E como que ele funciona? Qual é a forma desse capacitor? Até o Terra perguntou na nossa última aula, né? Por que tem que ser cilíndrico? Né? Hoje a gente vai entender que, na verdade, aquele cilindro é apenas o que protege ele. O capacitor está dentro. E eu vou mostrar para vocês o que acontece. Bom, o capacitor é um condutor que armazena energia. Ele pode ser esférico, ele pode ser cilíndrico e ele pode ser plano. O esférico eu já mostrei para você. Né? O cilíndrico a gente não estuda aqui no ensino médio, ok? Apesar do Terra ter perguntado, porque provavelmente ele já abriu, né? Se você abrir um rádio, abrir uma televisão, você vai ver lá no circuito uns cilindrozinhos assim, ó. Não sei se você já viu. Só que aí já vou responder a pergunta do Terra e de alguns. Esse cilindro de metal que está aqui, ó, ele tem um propósito: proteger o que está dentro, só isso. Por que, Simon? Porque ele é um condutor em equilíbrio totalmente fechado. Ele cria para quem está lá dentro uma gaiola de Faraday. Então, se por acaso der alguma faísca aqui dentro do aparelho, né, começar a querer sair faísca, né, entrar em curto, qualquer coisa acontecer dentro dele, nada vai prejudicar o que está aqui dentro. Porque o que está lá dentro está protegido por esse cilindrozinho de metal, ok? Chamado aí para a gente como cilindro de proteção ou gaiola de Faraday. Então ali dentro pode ter um resistor, ali dentro pode ter um capacitor, ali dentro pode ter um fusível e o cilindro está aqui apenas para protegê-lo eletricamente. Tudo bem? Essa é a ideia. Não vi se o Terra está aqui hoje, ele está aí presente? Não está? Então, alguém passa a Vai resposta. chover, ué. Alguém passa a resposta para ele depois, tá? Ele me perguntou Isso tanto tira a isso, carteira, sabe? né? Ah, entendi. Misericórdia, hein? Todo bobo agora, né? Todo homenzinho. Muito bom. Cabelo no peito, sapatinho sem meia, tá todo vô. Só tá faltando habilitação mesmo. Mas enfim, ele vai assistir isso depois, então tá aí a resposta, Terra. E também vocês podem, caso ele não assista e pergunte, tá aí a resposta do porquê do cilindro também para todos vocês. Mas um capacitor que é muito comum, que é o mais utilizado e que tem no circuito elétrico, né? Porque o esférico ele não é utilizado, ok? É o capacitor plano. O capacitor plano, de forma muito simples, são duas placas planas e paralelas. Ah, vá. Capacitor plano são duas placas planas e paralelas. Idênticas, ok? Separadas por um dielétrico. É mesmo, Simon? É mesmo. Duas placas planas e paralelas separadas por um dielétrico. O que é um dielétrico? Um isolante. Ah, então isso aqui é o capacitor? Duas placas metálicas separadas por nada? Isso é um capacitor, ok? Só que esse por nada influencia muito na capacitância dele, conforme eu vou mostrar para você, porque esse nada é o meio, lembra? O meio que acontece a diferença de potencial e, portanto, o descarregamento desse capacitor. Então, se eu tiver aqui no meio ar, eu tenho uma capacitância. Se eu arrancar o ar daqui de dentro e botar uma espuma, ok, ali no meio, né, bota uma placa, espuma, gruda outra placa, é outra capacitância. Então, a capacitância, você vai entender daqui a pouco, para o capacitor plano, depende não só das placas, mas também do meio aonde ele está presente. Tudo isso a gente já viu um pouquinho naquela introdução lá atrás, que dependia das dimensões e dependia também, obviamente, da questão do meio, né, aonde ele está imerso. Então tá aqui, ó, as duas placas separadas por um dielétrico. Isso é o que nós chamamos de capacitor plano, tá bom? Duas placas planas e paralelas. Nossa, é muito simples, sabe? E paralelas, separadas
por 1. E aqui eu vou escrever a palavra que você está acostumado a lembrar, por um isolante, né? Até porque se botar um metal aqui no meio que vai dar ruim, né? Por um isolante. Mas pelo amor de Deus, tá? Na maioria dos livros vai aparecer a palavra dielétrico, que é o mesmo que isolante, não é dipolo não, é dielétrico, tá bom? Então, duas placas planas e paralelas, chamadas de armaduras do capacitor, armadura 1 e armadura 2, separadas por um isolante. Tá, Simon, mas como é que essas placas carregam? Quando eu ligar a elas a uma força eletromotriz, né? Lembra do exemplo do flashzinho que eu brincava na infância? Eu botava uma pilha, aí ele começava a carregar. Então é preciso conectar isso aqui a uma diferença de potencial. Só que eu preciso mostrar a você que o capacitor, por definição, são apenas as placas separadas por um dielétrico. A bateria não é capacitor, ela está no processo de carregamento, né? E os fios também. Então eu venho aqui, ó, e conecto na placa 1 e na placa 2. É evidente que no momento em que eu conectar essa placa 1 no positivo, ela tende a ficar positiva, né? Não sei se você consegue visualizar isso comigo, mas ela vai tender a ficar positiva, ok? Ah, tá, Simon. E por quê? Por um motivo muito simples, né? Estando ela conectada à bateria que está conectada do lado de lá, ao polo negativo, por que que essa placa vai ficar negativa? Porque ela vai arrancar elétrons da outra. Olha que sacanagem, ok? Conectei ela no polo negativo, conectei essa no polo positivo. Por que que essa bonita fica negativa? Porque ela arranca elétrons, ok? E elétrons de quem? Até da outra placa. Então vai rolar aqui um fluxo de elétrons que está saindo de uma placa e indo até a outra. Aí vai passar pela bateria, Simon? Claro, nada normal, né? Porque a gente já está acostumado. Ah, então esse é o processo de carregamento do nosso capacitor. É, toda vez que você ligar o nosso capacitor a uma diferença de potencial, uma das placas doa elétrons para outra. E com isso, se ela doa 10 elétrons e a outra recebe 10 elétrons, pelo que né, a gente já sabe. Uma vai ficar eletrizada com carga menos Q e a outra com carga oposta, porém de mesmo valor, mais Q e menos Q, ok? Esse é o processo de carregamento de um capacitor. Claro, terceiro ano, o que eu faço agora que o meu capacitor está ligado e carregado? Eu ligo ele no outro dispositivo que eu quiser. Eu ligo ele numa lâmpada, eu ligo ele num carregador, eu ligo ele num equipamento que você imaginar e quiser aí, ok? Então, dele agora, eu vou tirar o fio para conectar a uma lâmpada e tudo mais. Aí é o processo de descarregamento, de descarga, que eu vou colocar para você em outro desenho daqui a pouco. Então, aqui é o carregamento do capacitor, tá bom? E aí duas coisas eu preciso que você entenda, ok? E aí são duas coisas por definição, tá bom? Definição. O que que significa definição? Né? Foi definido pela lei de Faraday, ok? Tem muita coisa que é até axiomática na física, mas aqui é uma definição. Primeira definição, qual é a carga desse capacitor? Porque são duas placas, correto? Uma eletrizada com mais Q, uma eletrizada com menos Q. Mas a gente sabe que a ideia aqui em questão é que o meu capacitor plano receba da minha diferença de potencial uma carga específica, né? Ele fique carregado com uma carga específica. E por definição, a carga do capacitor, então, asterisco número 1, a carga armazenada no capacitor é igual à carga da placa positiva.
Essa é a primeira definição de Farad, ok? Isso foi feito através de cálculo e medição, né? Usando amperímetro, voltímetro e ohmímetro. Então, a primeira coisa que eu vou querer saber aqui, qual é a carga desse capacitor? Você vira mais Q. Pronto. Ah, então é a carga de uma das placas? É a carga de uma das placas, tá bom? Então, a carga do capacitor, nesse nosso exemplo aqui, é mais que. É a primeira coisa que eu preciso falar para você. A segunda coisa que eu preciso falar para você, já que a carga do capacitor, por definição, é a carga de uma das placas, é possível calcular a capacitância levando em consideração as dimensões dessa placa, o isolante que eu tenho aqui e, claro, a DDP. A DDP entre as placas, que eu não vou representar aqui usando volt, mas sim a distância entre elas. Amadão, preste atenção. Se eu mexer na distância entre as placas, eu mexo na força com que uma puxa elétrons da outra, né? Tornando a capacitância assim maior ou menor. Isso significa então, ó bonito, que a capacitância num capacitor plano, além de ser Q sobre V, que foi o que a gente viu ontem, né? Além de ser Q sobre V, carga sobre DDP, né? É a equação que a gente viu, ela é válida para qualquer tipo de capacitor, ela é geral. Para o capacitor plano, eu posso trabalhar também com o SEAD, ok? Essa é outra equação por definição através da lei de Farad. O que é isso, galera? Capacitância. Uau. Área da placa. Uau. Distância entre as placas. Uau. E constante. Esse epsilon não é força eletromotriz. Por isso, para diferenciar, a gente costuma chamar de epsilon zero, tá bom? Que é o do vácuo. Isso não é a força eletromotriz que eu estou ligando na bateria. Isso é a constante do isolante que está aqui no meio. Você tem que entender que a capacitância depende basicamente de duas coisas. A gente viu na aula de ontem que era dimensão, está ali, área e distância, e meio, onde ele está imerso. Então, esse epsilon, bota na cabeça, é o meio aonde ele está imerso. E tem um nome, é chamado na física de permissividade elétrica. Legal, né? Permissividade é o quanto ele permite o carregamento, a capacitância, a capacidade de armazenar carga. Então, nós vamos chamar epsilon de constante. Se eu boto esse capacitor plano no vácuo, no ar, na água, com uma espuma no meio, né? Dependendo do que eu colocar ali no meio, epsilon vai mudar. Por ser constante, é um valor tabelado. Então, eu não preciso me preocupar com ela, ok? Então, esse valor tabelado, a gente vai trabalhar nesse processo do epsilon A sobre D, ok? Vou mostrar para você como que funciona, tá bom? Eu só preciso apagar para escrever o que é cada coisa da equação, né, num quadrinho novo. Podemos? Que eu não vou escrever aqui não, que vai ficar meio bagunçado para você. Pode. Para alguém não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, apagado. Então nós temos epsilon zero como a permissividade, pode falar? A carga do capacitor é igual à da positiva. Aí, como é que eu sei a carga negativa? Como é que você sabe o quê? A carga da placa negativa. É o mesmo valor,
né? Toda vez que o capacitor estiver carregado, né, eu falar para você, a carga da placa positiva é 10 coulombs, a da negativa é menos 10 coulombs. É sempre assim, né? Em módulo, tudo 10. A placa está carregada sempre com 10, né? Só que por dimensão de sinal, mais 10 para um, menos 10 para outro, ok? É só isso. Permissividade do vácuo, ok? Ela tem o valor 8,85, se eu não me engano, vezes 10 elevado a menos 12. Olha que número pequenininho, né? 10 elevado a menos 12 farad por metro. É bem pequeno mesmo. A permissividade dos isolantes, ok? A área da placa, tá bom? Da placa, uma placa, de distância entre placas. Aí eu preciso trabalhar com a distância em metro, com a área em metro quadrado, a minha permissividade, né, no sistema internacional, para só assim ter a capacitância em farad, né, que é o que a gente está acostumado a trabalhar. Depois que a minha placa estiver carregada, né, com uma determinada carga, né, a gente pode, com certeza, depois de calcular a capacitância, calcular o valor dessa carga, né, através do QCV, não é isso? Tá ali, ó. Se eu sei a diferença de potencial no qual o meu capacitor está ligado e se eu sei a capacitância do meu capacitor plano, acabei de ensinar a fórmula, eu sei a carga que ele está armazenando, top, ok? Posso calcular a carga, tranquilo. E o que ele vai fazer com essa carga? Descarregar. Qual é o processo de descarga do nosso capacitor? Mais simples ainda, né? Agora nós temos o nosso capacitor plano aqui, ó. As duas placas, desenhando elas de lado mesmo, tá? Sem problema. Aí nós temos uma placa positiva e a outra placa negativa. Mesmo capacitor da figura anterior, certo? E eu vou ligar esse capacitor para acender uma lâmpada. O que eu faço então, Joe? Conecto ele aos terminais da lâmpada. Pronto. Legal. E por que eu sei agora que a minha lâmpada vai acender? Porque agora vai rolar um processo aqui de transferência de elétrons, de movimento de elétrons. Simon, como que vai acontecer o processo de transferência de elétrons? Simples, é. A carga negativa vai encaminhar elétrons lá para a placa positiva. Para quê, Simon? Porque ela está em excesso. E no momento em que eu conectei eles agora, os dispositivos em um só, eu tenho uma eletrização por contato. Então, a placa negativa que está em excesso de elétrons vai mandar elétrons lá para a placa positiva, que está em falta de elétrons. E, portanto, vai iniciar um movimento aqui de elétrons. Olha que diferente o processo de descarga. Ô Simon, mas e o que isso tem a ver com a lâmpada? Uai! Por acaso a lâmpada está conectada nesse circuito fechado com movimento de elétrons, ou seja, corrente elétrica. O que vai acontecer com a lâmpada? Acender. Pode falar. Esse processo é diferente do que você tinha desenhado no quadro anteriormente, perfeito. Esse agora eu vou anotar, é o processo de descarga. Okay? Tá. Aí, que legal. Processo de descarga. Então, descarga do capacitor. E aí deu para você entender, capacitor, que ele vai fazer esse processo enquanto eu tiver elétrons aqui. Porque enquanto eu tiver elétrons, enquanto eu acionar isso, né? Porque do jeito que eu liguei aqui, meu capacitor está ligado de forma indefinida, não tem nenhuma chave aqui para eu abrir e fechar o circuito, né? Nos circuitos que eu tenho, por exemplo, do flash, lá da câmera fotográfica, eu preciso apertar um botão. É como se eu fechasse e abrisse de novo uma chave aqui para o capacitor descarregar e parar de novo e ficar ali carregadinho. Então, o que está acontecendo aqui? Estando ele carregado, agora ele vai descarregar.
de acordo com a carga que ele tiver, até o último elétron em excesso vir preencher aqui. Acabou. O meu capacitor vai ter descarregado totalmente e a minha lâmpada vai apagar, ok? Então, nesse processo de carregamento que está acontecendo e agora descarregamento que está acontecendo, o movimento de elétrons vai cessar em um determinado momento, ok? Quando a carga do capacitor acabar. Show? Podemos apagar? Simples, né, a matéria? Seguro. Fala para nós. A área da placa não seria das duas placas, não? Não, sempre de uma só. Estou definindo pela lei de Faraday, a área de uma placa, que seria para nós a área da placa positiva, ok? Já que nós temos a carga de uma placa e a área de uma placa. Então, sempre de uma placa, uma das placas. Não coloca das duas, não, porque é a definição de Faraday na sua lei. E a gente tem que aceitar. Eu fiz em laboratório e dá certo. Né? Infelizmente, tem que trabalhar com uma placa e não com as duas. Entendi. Tá? Fica ligado, meu irmão. Fica ligado. E aqui, eu fiquei na dúvida com relação ao fluxo de elétrons, tanto na anterior quanto nessa de agora. Tipo assim, o fluxo de elétrons vai do negativo para o positivo na descarga e no carregamento do positivo para o negativo. Isso. Aí, tipo, eu fiquei na dúvida nisso aí, eu não entendi muito bem. Então, no carregamento, é só você lembrar que essa placa, esquece esse desenho, tá? Suponha que ali seja a bateria. Essa placa só fica negativa porque elétrons saem da outra placa e vêm para ela. Então, não é bem um fluxo indo de mais para menos. Não é isso, ok? O que está acontecendo lá? Elétrons saindo da placa positiva e vindo para a placa negativa. Porém, o Gabriel, a placa ela só vai ficar positiva, ela não está positiva. Né? As duas estão neutras, então tem isso aqui. Ok? Aí eu vou e ligo na bateria, na pilha. O que a pilha vai fazer? Forçar esse movimento. Aí uma das placas, a que está ligada no polo positivo, vai começar a doar elétrons para outra. E aí ela vai ficando positiva e a outra vai ficando negativa. Você está me entendendo? Elas, num primeiro momento, estão neutras. Entendeu? Aí uma perde elétrons e vai para a outra. Por isso que uma fica mais, a outra fica menos. Aqui já é o processo delas carregadas. Agora, essa placa está positiva porque falta elétrons, essa já está negativa porque tem o excesso. Aí, quando eu ligar elas em um receptor qualquer, né, um resistor, uma máquina, qualquer coisa, aí sim, a negativa doa os elétrons que a positiva perdeu no processo de carregamento. Entendi. Tipo assim, na primeira seria a ideia de cátion e ânion? Sim, sim, de pilha, exatamente. De pilha, Entendi. Falou tudo. Fica bem mais fácil para você entender. Falou tudo. Podemos apagar cátions e ânions. Negões de minha live. Alguém tinha me dito marca um 10 aí? Não, pode pagar agora. Pode pagar agora? Pode pagar. E legal o Luiz achando que manda alguma coisa, né? Falando, pode pagar. Rapaz, ó, Tá de sacanagem, né? paga isso aqui a hora que eu quiser, rapaz. Você tá longe. Esquece disso não. Os caras bolados do nada, né, velho? Aí você vai ter que tomar esse cuidado matemático, tá? Do CAD, epsilon A sobre D, né? Na mecânica de ficar fazendo continha. Não é muito comum, tá? Já vou adiantar para você. É muito mais comum o conceito de capacitor no vestibular do que, de fato, a fórmula. É muito mais comum os exercícios teóricos do que a aplicação de fórmula, mas ela existe. Ela está aí para a gente poder utilizar e calcular. Uma das aplicações muito comuns do capacitor, que vai ser representado no nosso circuito elétrico através de dois pauzinhos,
representando o conceito de placas planas e paralelas, né? Então a gente vai representar o nosso capacitor assim. Olha que maravilhoso. Viu? Temos aqui a nossa força eletromotriz, aqui o nosso capacitor, que vai ter uma carga, obviamente, e uma energia. Vou chamar de U ou de E, ok? Tanto faz. Uma energia potencial armazenada, pronta para ser utilizada, passada para frente. Então, essa vai ser a representação. Ficou interessante, né? Esses dois tracinhos e essa boquinha aqui de baixo aqui. Então, vou ter que mudar isso aqui para E, ok? Porque não estava legal, não. Então, essa vai ser a representação do nosso capacitor, esquematicamente falando. Perfeito? Tá aí. Essa é a representação dele, do nosso querido capacitor. Perfeito, meus amados? Tranquilidade? É, né? Só vai aumentando a bucha. Mas tá tranquilo. Deixa eu Falo contar uma nada, novidade para vocês, então, da bucha, né? Já que você tocou nesse assunto. Queridinhos e queridões, na semana que vem, nós vamos ver uma aula, falando isso para você já se preparando, tá? Por isso deixarei até uma tarefa para você. Ah, mas eu estou fazendo prova. Calma, tá? É só para a semana que vem. Não precisa ficar desesperado ainda não, tá bom? Deixa eu pegar aqui a bonita. Peguei aqui. Vou pedir para você fazer uma leitura, obviamente, né? A gente vai fazer uma leitura e para a nossa aula de semana que vem, tá? A leitura, já anota aí, por favor, página 80, você vai escrever assim, leitura, página 80 e 81, só para você ter uma dimensão. A apostila nossa em eletrodinâmica, ela é muito completa, mas ela também tem uma linguagem mais pesada, né, em alguns aspectos, para a gente compreender. Mas faça, por favor, a leitura da página 80 e 81, a gente está falando da apostila 3, tá bom? E exercício, só para dar uma tá, né? Lá na página 82, marca aí, por favor, rapidinho. Eu preciso dar um recado para vocês. Lá na página 82, nos exercícios de aprendizagem, você vai marcar para mim, por favor, o número 2, o número 3, ok? Número 2, número 3 e número 4. Um deles aí você vai ter que dar uma pesquisadinha, dar uma voltada no capítulo. Ah, que dia que eu vou fazer isso? Semana que vem. Termina a prova, termina tudo, aí você vai mexer com isso. Página 82, exercício 2, 3 e 4. Ok? É o que a gente vai brincar aí, tá bom? Fechou. Fechou. O que eu vou falar para vocês? Na semana que vem, por isso que eu pedi a leitura, a gente vai fazer uma aula muito importante aqui, chamada Associação de Capacitores e Circuito Misto, que é quando eu vou misturar capacitor e resistor num circuito só. E antes disso, claro, vou te ensinar como associar capacitores em série e em paralelo. Então, uma aula muito importante, não percam, ok? Mas mais do que isso também, preparem-se. Né? Tenta fazer os exercícios que eu passei e também a leitura do capítulo, que é muito importante lá no capítulo 7, tá bom? Essa parte fecha a eletricidade, né? As nossas próximas aulas serão de magnetismo. Né? Nós temos, para você ter uma ideia, 2 capítulos de magnetismo e depois física moderna. Então, ou seja, está acabando. No Enem, que não cai física moderna, só o magnetismo, está acabando mais ainda a parte da frente C, ok? A parte da física C, que a gente sempre termina aí mesmo em meados de outubro, né? Para preparar para revisões de Enem, que nesse ano, né, ele vai ser um pouquinho mais adiante. E aí a gente vai fazer todas as revisões, toda a física B. Só que a física B eu vou fazer assim que terminar capacitor. Eu não vou entrar em magnetismo.
gente vai dar um descanso de eletricidade, a gente vai trabalhar com vários conceitos de frente B, né, exercício, né, um curso mais detalhado disso, e depois a gente volta lá nos finalmente, a gente volta para trabalhar com a frente C, com magnetismo, tá bom? Então, leitura para você das páginas, tarefas, boa semana, fim de semana, boas provas, bom almoço, até semana que vem.